Boa tarde a todos, né? Meu nome é Bruce, para quem não me conhece, sou R3, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa sessão de ultrassonografia. Tema da sessão de hoje é ombro e doutor B, orientado pela doutora Júlia. E inicialmente vamos falar de ombro, certo? Primeiro uma articulação, depois a outra. E antes de tudo, para a gente saber como fazer o exame, é relembrar a anatomia, né? E aqui a gente tem essa vista anterior do húmero, e aí tem algumas estruturas importantes que é sempre bom a gente estar lembrado, né? Qual a localização e tudo mais. E aqui a gente vai ter a cabeça humeral, né? Ele vai ter duas tuberosidades, uma mais medial, que é a tuberosidade ou tubérculo menor, e uma mais lateral, que é a tuberosidade maior do húmero, certo? Aqui na cabeça humeral. Vamos ter a escápula, o corpo da escápula, que vai medir esse processo chamado acrômio, certo? E o acrômio que vai articular com a clavícula. E também tem outra estrutura importante, que é o processo toracoide, que é esse ósseo aqui. Vai ser importante essas estruturas, principalmente na questão da ultrassonografia, para a gente avaliar os tendões dos músculos, porque vão ser os pontos de inserção e alguns músculos, dependendo de qual seja. Relembrando aqui, um dos músculos que a gente vai avaliar na ultrassonografia do ombro é o bíceps braquial. O processo toracoide que eu falei é importante, por quê? Porque aqui a gente já vê que o bíceps braquial ele vai ter uma cabeça longa e uma cabeça curta. A cabeça curta ela vai estar se inserindo lá no processo toracoide. Já a cabeça longa, que é propriamente o que a gente vai avaliar no ultrassom, certo? Aqui a gente não consegue ver também, ele vai passar um sulco bicipital, certo? Que é um sulco entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, húmero, e se estender até do lado superior da cavidade glenoide, né? Lá no tubérculo supraglenoidal, que é onde ele vai se inserir. Aqui novamente, o bíceps braquial, cabeça curta e a cabeça longa, passando pelo sulco bicipital. Fora o capulão do bíceps, a gente vai avaliar também os músculos do manguito rotador. O bíceps, lembrando, não faz parte desse manguito rotador. O manguito rotador é formado por 4 músculos, né, que são o supraespinhal, o infraespinhal, subescapular e o redondo menor. Desses daí, a gente comumente não avalia tanto o redondo menor, porque ele vai ser menor e não é tão bem visualizado no ultrassom. Mas os outros 3 músculos do manguito rotador é o que a gente vai avaliar. Nessa vista anterior do ombro, a gente vê que anteriormente à escápula, a gente vai ter o subescapular, certo? E ele é o único que vai se inserir aonde? Mais medial e anterior, lá no tubérculo menor do húmero. Então, diferentemente do supraespinhal e infraespinhal, ele vai se inserir no tubérculo menor, e aqui a gente vai ter a espinha da escápula, que tiver acima o supraespinhal, que tiver abaixo o infraespinhal, e aqui, juntamente com o redondo menor, todos eles vão se inserir no tubérculo maior do húmero, certo? Então, do manguito rotador, supra, infra e redondo menor se insere no tubérculo maior. E o subescapular se insere no tubérculo menor. Outro ponto também da anatomia do ombro, importante a gente lembrar, né? Que entre o acrômio e a cabeça humeral, a gente vai ter essa bucha, certo? Que é uma cavidade líquida, certo? Que serve para diminuir esse atrito entre as articulações, que, nesse caso aqui, como ela vai estar abaixo do acrômio, né, e abaixo do deltoide, aí ela recebe o nome de bucha subacromial subdeltoideia. É uma das coisas que a gente pode avaliar também na ultrassonografia do ombro. Lembrar que o tendão do cabo longo do bíceps, nessa porção mais superior dele, né, a gente vai ter uma bainha sinovial, certo? Isso aí vai ser importante para a gente avaliar também. E iniciando mais o exame de fato, né? Então, como é que a gente vai começar a fazer o exame? É bom sempre ter uma sequência na nossa cabeça, para não esquecer de olhar uma estrutura ou outra, né? E geralmente a gente começa olhando logo o tendão do cabo longo do bíceps, certo? Então, como é que a gente vai posicionar o paciente? A gente pode estar numa posição neutra, como se estivesse até servindo uma bandeja, certo? Com a mão, a gente vem com o nosso transdutor no transverso, certo? Nessa posição aqui no transverso, ao nível da cabeça humeral, a gente vai ver essa imagem aqui na ultrassonografia, certo? Aqui, a gente vai ver o aspecto mais lateral, seria mais ou menos aqui a ponta da imagem, que seria o tubérculo maior,
e medial o tubérculo menor, certo? Aqui, para o cérebro que está começando, né? Tudo que tiver abaixo aqui, ó, mais anecóide, mais aqui é o osso, certo? Isso aqui mais branquinho é a cortical óssea, certo? Aqui, cartilagem, essa estrutura mais hipoecóica, anecóica, assim, logo adjacente à cortical óssea. E nesse caso aqui, entre os dois tubérculos, né, no sulco bicipital, a gente vai ter o TCLB, o tendão cablônico do bíceps. Nesse caso, a gente está avaliando ele no corte transversal, né, a posição do transdutor aqui. Por quê? Porque se a gente virar, né, 90 graus do transdutor, deixar o transdutor no longo, a gente vai alongar também o músculo, o tendão. E aí, quando a gente alonga esse tendão, a gente vê ele com aquele aspecto típico dele, né? Um aspecto meio fibrilar, com as fibras todas paralelas entre si, tá certo? E um detalhe importante, que como eu falei aqui, uma parte do tendão, ela vai ter a sua barrinha sinovial. Então, quando a gente vê o tendão cablônico do bíceps, a gente pode avaliar que, de vez em quando, consegue ver uma estrutura mais anecóica, adjacente a ela. Só que isso aqui é basicamente a barrinha sinovial do tendão, certo? Quando ela é bem pequenininha assim, e não chama tanta atenção, é normal, certo? A gente pode ter uma fina camada de líquido na barrinha do tendão, do cablônico do bíceps, certo? Até só essas duas setinhas, acho que ele está pegando a pontada com essa lâmina líquida, né? Que seria fisiológico, né? A gente normalmente vê que valoriza, para valorizar tem que ser um pouquinho mais que isso. Isso aí ainda está fisiológico. Ele colocou a calórica também, como extensão da língua. Às vezes é só extensão de líquido articular, não é patologia. Por isso que é importante a gente sempre analisar, como o Bruce falou, no transversal e no longitudinal. Vocês vão pegar isso para a estrutura nos dois planos. Pronto. E aí a gente pode usar como parâmetro, né, para se basear. Aqui a gente vê o tendão normal, certo? Com aspecto fibrilar dele, quando a gente alonga. Já aqui a gente vê o quê? A chamada tenossinovite, né? Quando um tendão ele está espessado, hipoecótico, a gente tem uma tendinopatia, certo? No caso do tendão cablônico do bíceps, como vai ter a barrinha sinovial, quando tiver uma distensão líquida desse líquido, certo? Uma distensão líquida, a gente vai chamar de tenossinovite, certo? E aí a gente vê que, diferente a outras imagens anteriormente, a gente vê o tendão, certo? Passando aqui no subhospital, só que ao redor dele a gente tem um aumento da quantidade de líquido, da barrinha, certo? Tanto aqui, quando a gente está no transversal, quanto quando a gente alonga ele, vê o aspecto dele aqui fibrilar, mas a gente vê agora que a quantidade de líquido está bem maior comparada anteriormente. Aí isso aqui a gente já considera uma tenossinovite, certo? E aí, nesse caso aqui, ele descreveu que também estava um pouquinho mais hipoecóico, né? Aqui, principalmente nessa região aqui, que aí seria uma tendinopatia, só que como tem uma distensão líquida também associada, a gente vai chamar de tenossinovite. E aí, só para terminar de explicar, né, que tem a barrinha sinovial, ela se comunica, como o Júlio acabou de falar, com a articulação perinumeral. A tenossinovite pode ser causada por trauma, infecção ou também inflamação. E a tenossinovite do cablônico do bíceps, ela geralmente vai estar associada a outras lesões em até 40% dos casos. Então, quando a gente já vai começar logo o exame, que geralmente é a primeira estrutura avaliada, eita, tem tenossinovite. Aí você já abre a alerta, provavelmente eu vou encontrar mais alguma coisa, vai ser só aquele achado no exame. E aí, outra coisa que a gente consegue avaliar é a instabilidade do cablônico do bíceps, certo? O supracipitaal, como eu falei aqui, o tendão do cablônico, ele geralmente não sai do supracipitaal. Por quê? Porque vai existir um ligamento, chamado ligamento transverso, que vai meio que sustentar, seria tipo um retináculo, para evitar que esse tendão saia do supra, certo? Quando a gente tem uma lesão do ligamento transverso, por exemplo, o que acontece? Quando a gente faz algum tipo de movimento, esse tendão pode luxar, subluxar e sair da localização atual dele, certo? E aí, como é que a gente vai avaliar isso? No ultrassom, né? Como o ultrassom é um exame dinâmico, né? A diferença dele para os outros em relação a uma vantagem por conta disso, da posição que o paciente tiver, a gente tiver com o transdutor aqui, a gente pode simplesmente pedir para ele fazer uma rotação estética, certo? Abriu,
Fechou. E com isso, a gente vai conseguir ver o quê? O fio tendão do carbono do bíceps, a gente acompanha da imagem, é para ele continuar no mesmo sulco, um movimento. Se durante esse movimento você perceber que aqui está o sulco, ó, coberto, aí ele já foi mais deslocado, né? Então, isso aí significa que ele está puxado, passo puxado, certo? Isso aí vai ser importante porque ele, a clínica pode mimetizar até uma ruptura, certo? A luxação ela vai tender a ser mais medial do que lateral, e esse deslocamento pode ser intermitente. Então, você ali, você se avaliar só de maneira estática, você pode passar o projetor ali, ele vai passar para o sul, não vai ter alteração nenhuma. Aí, por isso, é manobra dinâmica. Então, você pede o paciente para fazer a rotação externa para ver se há ou não essa subluxação. É uma das coisas que a gente pode avaliar no carbono do bíceps também. Pronto, a primeira estrutura é essa. A segunda estrutura, a gente vai avaliar o tendão subescapular. Como eu falei anteriormente, ele é o único que vai se inserir aonde? No tubérculo menor, certo? Então, da mesma maneira que a gente estava anteriormente, para avaliar o tendão do carbono do bíceps, a gente pode vir mais medialmente, certo? E aí, do jeito que o paciente estava, a gente pode também pedir para ele fazer uma rotação externa do braço. E com isso, a gente consegue trazer o tubérculo menor mais para anterior para a gente conseguir ver. E se você estiver na posição que ele fica mais escondido, você não consegue avaliar também o sub. Nessa posição, a gente vai ver justamente ali, ó, no tubérculo menor, o tendão, certo? O subescapular chegando e se inserindo ali, certo? Osso, né? Cortical ósseo, e aqui o tendão, certo? E aqui é músculo. O terceiro tendão, e aí, no caso, falando da ultrassonografia do ombro, esse disparado é o mais importante de todos, o tendão do supra. Por quê? Porque ele é o que mais lesiona, o que mais tem rotura, o que mais tem tendinopatia, certo? Então, sempre precisa atentar bem a ele, porque ele é geralmente o que vai ter mais alterações. E aí, uma manobra que a gente pode fazer para pedir para o paciente fazer e visualizar melhor o tendão do supraespinhal, a gente pedir para o paciente colocar a mão dele posteriormente, como se fosse botar a mão no bolso, certo? Ou, no caso de mulheres, a gente pode, enfim, supor como se fosse amarrar o sutiã, né? Botar o sutiã. E aí, com isso, a gente consegue, do jeito que está aqui a imagem, visualizar melhor, né? A gente consegue pegar aqui, ele está um pouco oblíquo aqui na imagem, para expor mais o tubérculo maior e conseguir ver o supra, né? Que ele está mais aqui superiormente, né? A gente lembra que atrás aqui está a esquina da escápula. Então, se ele está mais em cima, o supraespinhal, se inserindo no tubérculo maior. E aqui é o aspecto normal dele novamente, né? Osso, cortical, e aí que ele se inserindo, né? O aspecto dele tipo fibrilar, homogêneo, certo? Aqui a gente estava vendo ele no long, a gente pode também avaliar ele no transversal, certo? Aqui o tubérculo, e a gente vê as fibras do supraespinhal chegando nessa região. E é o que acontece. Como a gente falou lá nos primeiros slides da anatomia, né? Entre o acrômio e a cabeça humeral tem a bolsa subacromial subdeltoideia. Essa bolsa, geralmente, ela não é tão visualizada. Às vezes nem é visualizada e é normal. Por quê? Porque a quantidade de líquido não é algo que dá para a gente ver tão facilmente pelo ultrassom, certo? Às vezes, quando a gente está avaliando, no caso aqui a imagem à esquerda, o supra, a gente pode ver essa fina laminação de líquido, que aqui também acaba considerando normal, certo? Isso aqui é só a bolsa, certo? Subacromial subdeltoideia. Quando for fininha assim, ok. Mas o que acontece? Uma das coisas que a gente vai avaliar quando estiver olhando o tendão do supra é se naquela região vai ter uma bucite, certo? E como é que a gente vai avaliar isso? Com uma distensão líquida, certo? Aqui ele colocou as medidas, que é uma das coisas que a gente pode até colocar no laudo. Não usa muito líquido, certo? Não. Pois é, eu vi que, tipo assim, uma distensão líquida maior que 1,5 já seria fator para chamar de bucite, né? E aí a gente vai ver, né, o tendão do supra, e aí logo acima dele a gente tem toda essa cavidade líquida, né? Que aí é por conta da bucite subacromial subdeltoideia. Outra coisa, quando a gente está avaliando o supra, certo? A gente pode avaliar um dos impactos do ombro, que é o impacto subacromial, certo? O que é que acontece? A gente tem aqui a bolsa, né, novamente, entre o acrômio e a cabeça humeral, o supra chegando, né, músculo, tendão, se inserindo aqui no tubérculo maior, e aqui é o fisiológico. O que acontece?
às vezes, pode ter alguma predisposição que diminua esse espaço entre o acrômio e a cabeça humeral. Por exemplo, um acrômio canchoso, né? E aí, o que é que vai fazer? Vai diminuir esse espaço, diminuindo esse espaço, acaba comprimindo tanto o tendão como a bursa, certo? E aí pode dar um impacto, aí o paciente vai sentir dor e tudo mais. E aí, como é que a gente consegue avaliar isso? Pelo ultrassom, né? Do jeito que está aqui o transdutor, certo? Para a gente avaliar o supraespinhal, como está nessa imagem, a gente vê aqui o acrômio, certo? E o tendão do supra chegando aqui. Novamente, ó, a setinha aqui fininha, apontando aqui só a bursa. Nesse caso, bem fininha aqui, normal, certo? E aí o tendão do supra, quando a gente fizer um movimento de abdução, né, para abrir o braço, é isso? Aí levantar, né, também. O que é que acontece? Esse supra que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver na imagem também dinâmica, que esse supra ele vai correr para dentro, certo? Esse supra aqui, o tendão, ele fica de lá, a gente vai ver ele andando para cá, e quando a gente manda voltar, volta novamente, tá certo? E aí o que é que acontece? Se ele tem esse impacto subacromial, que em grande distância, tudo mais, ele não está se deslizando como é para ser, quando você pedir para o paciente levantar o braço, você não vai ver esse tendão do supra ele correndo também. Às vezes vai estar correndo bem pouquinho, às vezes pode estar bem como se fosse parado mesmo. A gente não vê o tendão se mexendo tanto. É uma das coisas que a gente consegue ver pela ultrassonografia, né? Esse impacto subacromial. O outro tendão que a gente avalia também é o tendão do infraespinhal. Aqui na imagem, certo? O transdutor está no transversal, ele desceu aqui anteriormente, era mais o supra, né? Desceu um pouquinho mais, a gente consegue ver o infra, né? Aqui na imagem não está, mas outra maneira que a gente pode ver na imagem pedir para o paciente realizar a manobra para avaliar o infra, de facilitar a visualização dele, é pedir para o paciente tocar a mão no ombro, certo? Só fazendo isso, a gente consegue expor mais o infra, e com o transdutor transversal, a gente consegue ver ele chegando também no tubérculo maior, né, como a gente viu, juntamente com o supra, vai se inserir no tubérculo maior, e aqui o aspecto também dele, chegando à cabeça humeral. E aí o que é que acontece? Quais são os achados diferentes que a gente vê, né? O tendão normal, ele é para estar com esse aspecto fibrilar, como a gente vem falando até agora, um aspecto mais homogêneo, certo? Como está aí na imagem. Por quê? Porque quando a gente vê uma tendinopatia, como é que a gente caracteriza essa tendinopatia? A gente vê o tendão espessado, certo? Vê ele com algumas áreas hipoecogênicas, certo? E ele vai estar também heterogêneo. São algumas alterações que a gente pode ver para caracterizar a tendinopatia. Então, comparativamente com aqui, a gente vê o tendão com calibre normal, certo? Mais homogêneo. Aqui a gente já vê que esse tendão está mais espessado do que o habitual. Aqui também. E aí a gente vê que ele vem com aspecto fibrilar, aqui mais anteriormente está até ok, mas quando a gente vem mais aqui, mais profundamente, a gente vê que tem uma área hipoecóica, né? Então ele já está heterogêneo aqui também, com áreas mais ecogênicas, áreas mais hipoecogênicas, bem heterogêneas. E aí, quando você tem um espessamento e uma hipoecogenicidade, seria uma característica de tendinopatia mais aguda. Quando é que a gente vai considerar uma tendinopatia mais crônica? Né? A gente vai ter todos esses achados também, só que, além disso, o tendão ele vai estar mais heterogêneo, certo? A cortical óssea, a gente vê que ela aqui não está mais lisinha, como estava nos exemplos anteriormente, certo? Já vai ver uma irregularidade da cortical óssea. E a gente pode também ver esses focos ecogênicos, que aqui estão mais profundamente. Isso aí vai ser mais esses focos de fibrose, certo? Já caracterizando um processo mais crônico, certo? Então, no caso, tendinopatia, né? Quando for uma aguda, a gente vai ver um tendão espessado, hipoecogênico. Quando for uma tendinopatia crônica, a gente vê esse tendão com ecotextura mais heterogênea, com contornos irregulares, com pequenos focos ecogênicos, fibrose. E no caso da tendinopatia crônica, o calibre pode estar até normal. Certo? A gente vai ver todos esses outros achados, mas pode estar normal. Pronto, e fora a tendinopatia, a gente tem outra tendinopatia chamada tendinopatia calcária, certo? Que diferente das outras, a gente viu que ali, aqueles focos de fibrose eram mais focos pontiformes, certo? Aqui não, a gente já tem uma classificação mais grosseira,
maior, redonda, tá certo? Que ela já vai começar a emitir sombra acústica posterior, certo? A gente não consegue ver mais nada para baixo por conta da classificação. E aí, nesse caso, quando ela tem essa característica, a gente já fala em tendinopatia calcária, certo? Lembrar que a tendinopatia calcária, ela pode ser tanto mais próximo da inserção, como pode ser no meio do tendão mesmo, não necessariamente ali na região da inserção. Isso aí, às vezes, é bom prestar um pouco de atenção, porque se ele estiver bem próximo da inserção, certo? Às vezes você pode confundir isso aqui até com um fragmento ósseo na avulsão, certo? E aí a tendinopatia calcária, né? Ela vai ser uma doença cíclica, por quê? Porque ela pode ir e voltar, vai reabsorver, e aí se dá pela deposição de cristais de hidroxiapatita de cálcio, certo? Vai ser caracterizada justamente por essa classificação grosseira, com sombra acústica posterior, vai ser mais comum em homens de meia idade, e, como eu falei, né, o sucro geralmente é o maior, mais acometido de todos, no caso da tendinopatia calcária, ele vai ser acometido em 80% dos casos. Pronto, falando agora de roturas, certo? Tudo que a gente falou até agora das tendinopatias, né? Tendinopatia aguda e crônica, o tendão ele vai estar com algumas áreas mais hipoecóicas, não vai estar anecoico, todo preto. Quando ele está todo preto, anecoico, isso aí sugere o quê? Tem líquido naquela região, certo? Se tem líquido naquela região, não é porque o tendão está lesado, e sim que ele não está com a tendinopatia, sim que ele foi acionado, arrancado, certo? E aí vai ter uma rotura naquela região. Então, no caso aqui, a gente vai ter as roturas totais e as roturas parciais. Aqui, dando o exemplo do supra, né? Chegando aqui na cabeça humeral, um problema maior, a gente, nas falas de rotura parcial, a gente vê que o tendão, né? Ele ainda tem algumas fibras restantes, certo? Não rompeu todo. E aí a gente vai caracterizar essas roturas parciais, podendo ser caracterizadas de três formas. A superficial, certo? Quando ela está nessa... Porque aqui, ó, a gente vê osso, cortical, certo? Cartilagem, pretinho, aí tendão e pulso. Então, como ele rompeu essas fibras mais superficiais, ela vai estar em contato com quem? Com a face bursal, certo? Quando ela pega só isso aqui, a gente diz que é uma rotura parcial superficial, certo? Quando a gente vê que tanto tem fibras mais superficiais e mais profundas, íntegras, ou seja, ele está meio que dentro do tendão, certo? A gente vai chamar de uma rotura parcial intratendínea ou intrasubstancial. E na imagem da direita, a gente vê que as fibras superficiais estão ok, né? Ainda estão lá intactas, e o que rompeu foi o quê? Foi essas fibras mais profundas, né? E aí vai estar em contato com, aqui está errado, faltou a sonoridade, com a face articular, certo? E aí alguns exemplos que a gente vai ver, o que acontece? A gente vê aqui o tendão, né? Com a área mais hipoecóica e tudo mais, mas daqui para cá, a gente vê uma certa diferença. Aqui está anecoico, certo? Então aqui já caracteriza rotura, não mais tendinopatia, certo? Fibra correndo aqui, a gente vê que as superficiais foram acometidas, certo? E aqui as profundas ainda estão intactas. Então aqui é uma rotura parcial superficial, contato com a face pulsada, certo? Aqui no longo, e aqui também o transdutor no transverso, certo? Mais superficial. Aqui já é outro exemplo, a gente vê que as fibras superficiais estão ok, está tendo ainda fibra profunda intacta também, tá certo? Tanto no longo como no trans, e aqui no caso a rotura, né, a anecoide, está dentro do tendão. Então aqui já vai ser uma rotura parcial intratendínea ou intrasubstancial. E, por fim, né, das roturas faciais, a gente vê que essa daqui já está mais em contato com a face articular, certo? Então, são fibras mais profundas, que estão rompidas, tá certo? Tanto no longo aqui como no transversal, a gente consegue ver bem. E aí, no caso aqui, já é uma rotura parcial profunda. E aí, diferentemente das roturas totais, certo? Que, como o próprio nome já diz, né, pega todas as fibras, as roturas totais, antigamente tinha até a história de parcial, parcial, né, que não é mais pelo que eu vi hoje, pode dizer tudo como total. E aí, existe uma certa diferença, porque é o seguinte, imagina que aqui
está vindo as 3 fibras se inserindo, certo? Tem 3 fibras do supra, por exemplo. Pode existir uma rotura total, certo? E a gente vê toda a anecoide. Como do jeito que está aqui, ele pode só romper aqui, certo? Vai estar total também, só que a gente vê que aqui não está mais as fibras anteriores e posteriores, está mais as fibras médias. Deixa eu tentar, vamos ver se eu consigo explicar aqui melhor. A gente vê que, diferente das outras imagens, tanto do superficial, como intratendíneo, como a face profunda, está tudo anecoide aqui. Então, aqui seria uma rotura total, certo? Só que quando a gente roda o transdutor por trans, a gente vê que as fibras anteriores estão ok, posterior também, tem uma rotura total, certo? Só que a gente vê que pegou basicamente as fibras médias daquele tendão, certo? Então, a rotura total, vamos dar o exemplo aqui da imagem. Quando o transdutor está no transversal, a gente vai ver a imagem assim, né? Vai ver esse tendão aqui ainda preservado, esse tendão aqui ainda preservado, aqui e aqui, só que vai dar uma falha que vai pegar a espessura aqui total, certo? E aí seria uma rotura total. Aqui, no caso, era o tendão do supra, né? E aqui uma rotura total, outro exemplo, né? Do tendão do carbono do bíceps. A gente vê aqui no transversal, né? Que era para estar aquela estrutura mais ecogênica, né? Típica do tendão do carbono do bíceps, como a gente viu no subcipital. Só que aqui a gente vê o quê? Uma área toda anecoica, né? A gente vai varrer de cima a baixo e, em um certo momento, ficou anecoica, que seria uma rotura do tendão do carbono do bíceps. Quando a gente gira no lombo, a gente vê que tem toda essa área aqui anecoica, certo? Espessura aqui completa, rompida. A gente vê essas fibras ainda que foram acionadas, né? O tendão estaria mais para cá. E aí, quando é uma ruptura total, que tem esse gap, né? A gente pode também colocar no laudo essa distância, certo? Que de quanto o tanto de retração, né, que houve. A gente pode colocar a ruptura, né, o tamanho dela, a extensão e tudo mais, e também o grau de retração. No caso, a gente pegaria de onde estão as fibras ainda que restaram, até o local que era para ele se inserir, que ele dá esse valor também. Tentar ajudar a explicação, né? Por isso, você vai tentar entrar. Ou está onde? Tem que se orientar para quando ser sentido. Então, você pede. E aí também pode ter a ruptura total, que aí, no caso, existe um sinal chamado sinal da cabeça careca, que é quando tem a ruptura total, certo? E ocorre uma avulsão completa e fica basicamente a cabeça humeral sem aquela cobertura tendínea. Então, no caso aqui, a gente vê a cabeça humeral, cartilagem, essa estrutura mais anecoica logo acima, certo? E logo acima a gente não vê mais tendão. Cadê o tendão? Aquele aspecto mais fibrilar, que é só músculo, certo? Deltoide. Cortical óssea, osso, músculo, certo? Pele, subcutâneo, tudo mais. Então, no caso, quando existe o sinal de cabeça careca, a gente já fala também em ruptura total. Então, só lembrando, né, as roturas vai ser uma lesão anecoica, certo? Relacionada à descontinuidade das fibras. Elas podem ser parciais ou totais. E elas vão estar associadas tanto a líquido na vaina sinovial TCLB, certo? Vai ter um aumento daquele líquido no sinovial TCLB em 66% dos casos, e também um aumento de líquido, né? Vai ter a bursitis, patromiose deltoideia, em 25% dos casos. Então, como a gente lembra, né? Vai estar sempre uma coisa relacionada com a outra, sempre olhar que vê alguma alteração, pensar que pode ter outra comumente associada. Outra coisa que a gente pode avaliar, pronto, aqui já é mais articulação, certo? Então, dos músculos no ombro, o que, é que a gente vai ver? Tendão do carbono do bíceps, supraespinhal, infraespinhal e o subescapular, certo? De maneira rotineira. Fora isso, aqui já aquela posição que eu falei, né? Que o paciente vai colocar o ombro contralateral, a gente consegue vir aqui com o transdutor no transverso, mas posteriormente, para avaliar a articulação glenomeral, para ver a questão do recesso posterior, certo? A gente vê o húmero e a glenoide ali na imagem, e quando ocorre alguma lesão, algum trauma e tudo mais, que ocorre um derrame articular, certo? Esse derrame articular, ele tende, um dos casos que ele pode se acumular, é justamente o recesso posterior. Como está aqui na imagem, certo? A gente vê quantidade de líquido acumulado aqui no recesso posterior,
que aí, no caso, sugere o derrame articular, que a gente consegue avaliar justamente nessa posição, certo? E outra coisa que a gente avalia também, já com o transdutor mais superiormente, às vezes você tem até que obliquar um pouquinho o transdutor, é avaliar a articulação acrômico-clavicular. Aqui a gente vê o aspecto normal, certo? Cortical, entre o acrômico e a clavícula, cortical óssea, certo? E a gente vai ver o espaço entre eles, o espaço articular, vai ver se existe alguma irregularidade cortical, vai ver se existe osteópata, mas para falar de uma alteração que pode ter, por exemplo, que é a osteoartrite. Como você vê diferentemente no caso, né? Ó, aqui a cortical, bem lisa, íntegra, normal. E aqui não, a gente já vai ver essas labiações osteofitárias, certo? Vai ver que o espaço ali está um pouco mais reduzido, e aí já vai falar a favor da osteoartrite acromioclavicular. Então, basicamente, de ombro é isso, certo? Avalia os 4 músculos, lembrando que 3 deles são do manguito rotador, o redondo menor, que faz parte do manguito rotador, a gente não costuma avaliar de rotina, certo? E fora isso, por estar ali também na região, a gente acaba avaliando o tendão da bunda com bíceps também, certo? Pode fazer algumas manobras dinâmicas, certo? Para avaliar a estabilidade do PCLB, para avaliar impacto subacromial, avaliar excesso posterior para ver se tem articular e articulação clavicular para ver se tem osteoartrite. Pronto. Agora, entrando agora na ultrassonografia do cotovelo. E aí, da mesma maneira que a gente fez anteriormente, falar previamente aqui da anatomia do cotovelo, que tem algumas referências anatômicas importantes. Aqui a gente vê o rádio e a una, certo? A cabeça do rádio, ele vai ser articulado justamente com o capítulo, certo? Do una. E o olecrano da una vai se articular com a troca do una, certo? No úmero, a gente vai ter 2 proeminências, certo? Medial e lateral, que vão ser os epicôndrios. Epicôndrio medial e epicôndrio lateral. E lembrar que também existe sinóvia nessa articulação do cotovelo. Isso que vai ser importante também. E aí, o que acontece? Os epicôndrios, eles vão ser bem importantes na avaliação da ultrassonografia do cotovelo. Por quê? Porque eles vão ser o local de origem, barra de seção, né, dos tendões comuns, certo? Se a gente fizer um movimento aqui, a gente vê que a flexão são o epicôndrio medial, certo? Quando a gente estende o braço, é epicôndrio lateral. Então, os músculos lá do antebraço, eles meio que se juntam, né, na origem deles, e no aspecto medial vai ter o tendão comum dos flexores, se inserindo no epicôndrio medial. Enquanto no epicôndrio lateral, certo, a gente vai ter os músculos do antebraço também, só que dessa vez os extensores, que vão estar sendo originados lá no epicôndrio lateral. E aí, outros 2 músculos que a gente avalia no cotovelo também são o bíceps e o tríceps, certo? O bíceps, a gente começou a avaliar ele lá no ombro, né? A gente viu que tem a cabeça curta, a cabeça longa, ele vai se inserir lá, lá superiormente, né? Tanto no tubérculo supraglenoidal, como no processo exploratório, mas ele tem a parte mais distal dele. E aí, a inserção distal do bíceps, ele vai se dar onde? Vai se dar na tuberosidade do rádio, certo? Mais anteriormente. E o tendão do tríceps, certo? A gente vê que ele vai se inserir aonde? No olectron, certo? E mais posteriormente. E também, lembrando da anatomia, aqui existe uma bússola, né? Que é a bússola craniana, que é esse revestimento líquido também, lá no olectron, para evitar justamente a questão de apego, de trauma repetitivo. E existe de maneira normal, e que se tiver muita pancada, muito trauma ali e tudo mais, pode também dar um possível, mas vai ver posteriormente. E outros que importam no cotovelo, que a gente pode avaliar outros nervos, né? Mas o que a gente comumente avalia é o nervo ulnar. Lembrando do trajeto dele, ele vai vir lá de cima, e quando passa pelo cotovelo, ele vai passar justamente entre o epicôndrio medial, certo? E o olectron, nessa região aqui. Se a gente colocar aqui, dá para palpar tanto o olectron, certo? Como o epicôndrio medial. E a gente consegue sentir que tem meio que suco entre eles, justamente colocando o trajeto do nervo ulnar.
E aí, como é a questão da técnica do exame do cotovelo, né? A gente vai também utilizar o transtorno de alta frequência, assim como no ombro, né? Músculo de uma maneira geral, o paciente vai estar sentado. E aí, o antebraço, a gente pode o paciente estar em posição supina, certo? Com o antebraço estendido. E aqui a gente consegue avaliar o compartimento anterior e medial, certo? Posteriormente, a gente pode pedir para o paciente fletir o cotovelo, só que ele vai estar rotacionado internamente, certo? Então, aqui o paciente vai estar em cima do bagagem e tudo mais. Anterior, medial, quando quer avaliar o lateral, pode pedir para ele fazer essa posição, para a gente avaliar melhor a região lateral, certo? E do jeito que está aqui, a gente pode pedir para ele apoiar a mão sobre a mesa, certo? Que aí a gente consegue avaliar mais a parte posterior e também aqui a gente consegue ver justamente a questão do meio lunar, mais facilidade. Então, no compartimento anterior, né, a gente vai avaliar o que tanto? Vai avaliar a cavidade articular e a inserção do bíceps, certo? Basicamente isso. No medial, como a gente falou agora, né, vai ser o tendão comum dos flexores. No lateral, um cotovelo flexionado, tendão comum dos extensores, certo? E a compartimento posterior, a gente avalia também a cavidade articular, a inserção do tríceps, como eu falei lá no olecrano, certo? Vai avaliar também a questão possível, olecraniana, e vai avaliar também o nervular. Então, iniciando o exame, né, a gente pode pegar o paciente com o antebraço estendido, colocar o transdutor ali, como está na foto, de maneira mais longitudinal, né? E a gente consegue ver aqui, principalmente aqui nessa região anterior, inicialmente, a cavidade articular, né? Então, a gente vê aqui, mais superiormente, a gente vê o úmero distal, né? Como se tivesse aqui o transdutor, e aqui o rádio proximal, ok? Está mais, no caso, distal e proximal, e aí a gente vê que tem a cortical óssea, certo? Logo acima, né? Cartilagem. Aí, agora não confundir isso com derrame, né? Isso aqui, logo acima da cortical, é cartilagem, certo? Comum da articulação. E aí a gente vai avaliar a articulação úmero radial, nesse caso. Quando a gente vem para cá, só varrendo o transdutor de um lado para o outro, no longo da mesma maneira, a gente também vê o úmero distal, só que comparando com a una proximal. E a gente vê aqui também com o cortical ósseo, tudo mais, cartilagem, e era para o quê? Se você tiver a validade da articulação, uma das coisas que pode ter é derrame articular, certo? Então, a gente vê nessa imagem aqui, que diferente das outras, a gente vê ali a articulação, tudo mais, não tem acúmulo de líquido, só cartilagem. Aqui não, a gente já vê que tem esse acúmulo de líquido, certo? Adjacente ali à articulação. E aí, lembrar, né, que uma fina camada de líquido, certo? Meio que laminar ali, menor que 1 milímetro, pode ser até normal no espaço articular. Mas, quando está mais exuberante, como nesse caso aí, a gente já vai realmente falar que tem um derrame articular, certo? Naquela articulação. E aí a gente vê aqui tanto o derrame articular, certo? Como aqui a gente vê que tem também um acúmulo de líquido, mas também tem uma certa espessamento aqui da sinova, né? Nesse caso aqui, a gente já pode falar também em sinovite. Outra estrutura que a gente vai avaliar agora, que é o tendão cabulão do bíceps, certo? Só que agora ele vai estar se inserindo aonde, né? A parte distal dele, lá na tuberosidade do rádio, naquele slide da anatomia. Por isso que é o tendão mais difícil de se pegar, né? Por exemplo, que ele é meio obliquado, diferente dos outros, você consegue deixar ou no trans, ou no longo ou no trans, que você consegue ver o fio lá dentro mais normal, né? Ele está meio obliquado, até como está o transdutor ali. Às vezes, a tuberosidade radial ela é mais anterior, certo? Mas você vem com um transdutor mais medial e apontando para aquela região mais obliquamente, para até facilitar um pouco para a estrutura, que aqui está vindo ele chegando, ó, a tuberosidade do rádio, e vê o tendão chegando e se inserindo lá. E aí, de uma maneira geral, como a gente falou lá no ombro, tendinopatia aqui também vai ser do mesmo jeito, certo? Em vez de ver um aspecto fibrilar, homogêneo e tudo mais, aqui a gente já vê o tendão comparativamente aqui, ó, pequeno e tudo mais. A gente já vai ver um tendão mais espessado, certo? Com áreas hipoecogênicas, certo? No caso, sugerindo uma tendinopatia, se inserir dentro da velocidade do rádio. Tendão comum dos extensores, né? Então, a gente, os extensores, como viu, vai avaliar
pelo epicôndilo lateral. E aí, o paciente nessa posição, a gente pode colocar o transdutor no transverso, aqui na imagem, certo? E aí, aqui o epicôndilo lateral, a gente vê aqui, justamente, ó, tendão, certo? Comum dos flexores, chegando e tendo a sua origem no epicôndilo lateral. E aí, vou lembrar que uma tendinopatia do comum dos extensores ou dos flexores, no caso, não os epicôndilos, a gente pode chamar de epicondilite, certo? A epicondilite lateral é disparada a mais comum, certo? A queixa mais frequente com a ultrassonografia do cotovelo, o paciente vai relatar, é devido a esse problema. Então, vai ser o quê? Essa tendinopatia do tendão comum dos extensores, certo? E aí, da mesma forma que anteriormente a gente viu, né? Tendão ali no aspecto normal, calibre normal, fininho, homogêneo. Aqui não, a gente já vai ver que ele está mais espessado, certo? Vai estar heterogêneo, certo? Com as áreas mais incoecóicas, aqui áreas mais incoecóicas, heterogêneas, a gente não vê aquele aspecto mais fibrilar normal dele, certo? Aqui tem até um tesófitozinho, acho, que aí sugere acometimento daquele tendão. O tendão comum dos flexores já vai ser um epicôndilo medial, certo? O transdutor já vai estar mais no longo, como está aqui na imagem. E aí a gente vai ver da mesma forma, o tendão chegando, corte da ossa, epicôndilo medial, o tendão ali chegando, se inserindo no aspecto normal dele. E podemos ter também a tendinopatia do tendão comum dos flexores, ou seja, epicondilite medial. E aí, aqui da mesma forma, tendinopatia caracterizada pelo espessamento, aumento do calibre do tendão, com área mais hipoecogênica, um pouco mais heterogênea, tudo isso caracterizando a tendinopatia. Então, de uma maneira geral, né, as tendinopatias vão ser caracterizadas pelo fato do tendão estar mais espessado, hipoecóico, heterogêneo, certo? Pode ter associado a ele calcificações intratendinas e endesófitos, certo? E lembrar, né, que o músculo ele tem uma vantagem em relação aos outros exames, porque tudo é em dois. Então, se você está em dúvida, daquele tendão está calibre normal, essa área mais hipoecóica que eu vi, será que é algum artefato, né, que tem o artefato de isotopia, eu posso comparar com o controle lateral. Então, se eu estou achando que aqui tem, pode ser que esteja. Fui aqui, está menor, está normal, então realmente eu vou valorizar esse achado que eu vi de maneira mais subjetiva, né? Então, em dúvida, sempre comparar com o corpo lateral. E no caso das epicondilites, né, vão ser ocasionadas por quê? Trauma de repetição ou excesso de uso, certo? Geralmente o paciente vai ter queixa de dor, inchaço, hipersensibilidade local e também pode até ter força reduzida. A epicondilite lateral, que eu estou vendo do tenista, né, quando faz esse movimento, eu falei bem mais comum, até 10 vezes mais comum. O epicondilite medial, eu estou vendo o golfista, né, para fazer esse movimento. Bem menos comum e também, por conta disso, ocorre de maneira mais insidiosa. Outro tendão que a gente está avaliando no cotovelo é o tendão do tríceps, certo? E aí, daquela mesma maneira que a gente fez, né, a gente pode usar o cotovelo flexionado, estendido aqui sobre a mesa ou sobre uma almofada, pode vir de maneira um transdutor aqui, certo? Ou usar aquela outra maneira de apoiar o braço na mesa, também fica facilitado para ver a questão do compartimento posterior, certo? Ele está aqui, a gente pode deixar ele mais repousado ou naquela maneira para a gente ver o compartimento posterior. E aí a gente vê o tendão, certo? Do tríceps. Vai se inserir aonde? Lá no olé. E aí lembrar que no olecrano existe aquela bolsa, certo? Olecraniana, que geralmente não é tão visível. Por quê? Porque aqui já é uma extensão líquida da bolsa bem mais acentuada. E aí, no caso, já caracteriza a bursite, tá certo? Essa bursite olecraniana, ela é bem com um aspecto mais variado. Ela pode ser só essa extensão líquida, certo? A gente vê aqui o olecrano, mais na região do tríceps, e aí a gente vê essa distensão líquida. Aqui ela está mais homogênea, certo? Diferentemente daqui, a gente já vai ver alguns septos, algumas trabeculações e tudo mais, com esse acúmulo de líquido. E, nesse último exemplo, a gente vê que aqui já não está mais anecoico, certo? Aqui é líquido, certo? Anecoico. Quando a gente vê essa imagem aqui no local da pulsa, a gente já vê
que ela está hipoecóica. Então, isso aí sugere que não seja um conteúdo líquido simples, ou seja, um conteúdo mais hipoproteico ou hemático, no local da bússola. Então, de uma maneira geral, né, é o aumento de líquido no subcutâneo junto ao tendão do tríceps, podendo ter calcificações ali também presentes. A etiologia, 80% dos casos são não infecciosos e ocorrem devido a quê? Devido a trauma direto ou repetitivo. Eu estou vendo estudando, né, usando muito para apoiar aqui na hora de ficar sobre a bancada. E também pode ocorrer de outras formas, né? Etiologia séptica pode estar relacionada com doenças reumáticas, com artrite reumatoide, luta. Eu até uma pergunta para Deus, né? Que isso aí era mais comum e tal, não sei o quê, processo infeccioso. Tá errado. E aí, a gente vai ver essa formação cística, né? Com cortes bem definidos, paredes finas. E como eu falei, o conteúdo ele pode ter um aspecto bem variado. Outra estrutura que a gente vai ver naquela posição, né? Para avaliar o compartimento posterior. Nervunar, entre o ponto medial e o olecto, certo? Com o trânsito no transverso, né? A gente consegue ver que o epiponto medial, cortical, certo? E aqui a gente vê essa estrutura aqui, ó, mais arredondada, que é o nervunar, passando ali naquela região. De maneira geral, os nervos, pela ultrassonografia, a gente consegue ver eles mais com aspecto de favo de nervo. Se fossem várias bolinhas que condensam ali para formar um nervo. E, nesse caso aqui, o nervo normal, para diferenciar de uma neuropatia pulmonar, certo? Aí, o que é que a gente vê aqui está diferente aqui? O aspecto dele, né? A gente vê um nervo mais calibroso, né? Mais globoso, aumentado de tamanho, certo? Aqui a gente vê até um pouquinho do aspecto dele de falta de mel. Aqui a gente já vê que ele está mais hipoecogênico, de uma maneira geral. Isso aí a gente consegue definir também. Quando a gente roda no long, né? Se a gente conseguir virar o drone do pro, a gente consegue alongar o tempo lá, e a gente consegue ver também esse espessamento, hipoecogenicidade, tudo tempo lá. Outra coisa que a gente pode ver também no nervo lá, se você for correndo com o transdutor, pode ser que em determinado ponto fique essa hipoecogenicidade também, só que ela fique mais redonda, mais focal, certo? E aí a gente pode levantar a bola para ser também no Chivanoma, certo? E aí o nervo nato, a gente vai avaliar pelo corte transversal da fossa cubital entre o epicôndilo medial e o olecro, certo? O paciente pode ter dor medial ao longo do braço e também parestesia. Pode lesar devido a um trauma ou compressão. E aí, no caso do nervo pulmonar, o espessamento dele, quando a gente for fazer a medida superficial da área dele, a gente fala que está espessado quando ele está maior do que 8 milímetros quadrados, certo? E, pelo fato da ecoicóide também, aquele do aspecto favelado dele, a gente já caracteriza a neuropatia, né? E quando ele já assume um aspecto mais focal, que vem aquela forma mais redonda, a gente pode pensar também no chikungunya. E é isso.